noite. Estamos aqui mais uma vez no canal Linguística e Literatura para falar de poesia, para falar do Dia Internacional da Poesia, que foi comemorado no dia 21 de março, certo? Então, o que é poesia, gente? Onde foi que foi escrito pela primeira vez poesia? Nós não temos uma data certa de onde começou a se escrever poesia, mas algumas críticas literárias dizem que a poesia nasceu na Grécia Antiga. No entanto, quem nasceu na Grécia Antiga foi a poesia grega, que era produzida pelos gregos, certo? Mas nós não podemos afirmar que essa poesia ela é unicamente a primeira que nasceu, a primeira que foi escrita. Então a gente vai começar por aqui. Mas aí o que acontece? Quem foi que criou a organização, a métrica, a rima de poesia, do texto poético? Foram os gregos, através da obra poética do filósofo Aristóteles. No entanto, a gente não pode resumir a produção literária apenas aos gregos, porque nós tivemos outras culturas que produziram, sim, poesia, que tem uma literatura, que tem um código literário, certo? A exemplo disso, nós podemos citar as culturas judaica, egípcias, a própria cultura indiana, japonesa, chinesa, que produzem poesia. Então, mas aqui para nós do Ocidente, que moramos e somos da cultura ocidental, o que é a poesia para nós? A poesia ela é um texto que o poeta, através do eu lírico, ele expressa um pensamento, ele expressa uma emoção. E essa emoção ela vai sendo ali construída dentro da estrutura textual do poema, através dos seus versos, através das suas estrofes, através da sua métrica, através da sua rima. Mas é claro também que nós temos alguns poemas que não seguem essa regra e nem por isso deixam de ser poesia, deixam de ter uma poeticidade. Inclusive a gente estuda isso na teoria linguística da semiótica poética greymasiana, como também na teoria linguística de Roman Jakobson, que é um linguista funcionalista, que desenvolveu aí 6 funções para a linguagem. E uma das funções que a linguagem tem é a função poética, que é o trabalho da mensagem verbal, uma mensagem verbal mais trabalhada, mais organizada. De uma certa forma, ele até desenvolveu um teorema binário. Você tem o eixo de seleção e o eixo de combinação. Mas é claro que quando o poeta está produzindo o seu texto, ele não vai parar para observar essas coisas, gente. Ele faz o seu poema de acordo com o que ele vai sentindo. Ele vai construindo o poema dele da forma como ele vai pensando e colocando aqueles pensamentos na mente, no papel. É claro que ele tem um trabalho ali, dependendo da habilidade do poeta, ele vai ter um trabalho de escolha e de seleção de palavras. Por exemplo, essa palavra rima com essa, não rima. Então eu tenho que colocar uma outra palavra, tem uma sílaba poética a mais, tem uma sílaba poética a menos. Então todos esses pensamentos são colocados para o poeta. Agora, o poeta ele não precisa ser uma pessoa versada em conhecimento linguístico, que são esses conhecimentos que eu coloquei aqui para vocês, de saber o que é o eixo de seleção, o que é o eixo de combinação. Não, isso aqui é uma teoria que foi estudada, desenvolvida pelo linguista funcionalista Roman Jakobson, que ele é discípulo do postulado teórico de Ferdinand de Saussure. Mas aqui voltando para o texto poético. O texto poético é aquele texto que nos permite evadir o sistema linguístico, sair dessa normatividade linguística, aliás, dessa normatividade gramatical que tem na nossa língua, certo, gente? E só voltando um pouquinho também aqui lá para a questão da poesia na Grécia Antiga, nós temos que lembrar o seguinte, nós temos vários tipos de poema. Nós temos o poema lírico, nós temos o poema épico e nós temos o poema cômico. O poema lírico é aquele poema que ele tem uma estrutura textual que vai ser
é declamada através do acompanhamento instrumental de uma lira. Por essa razão, por ser acompanhado por um instrumento de corda chamado lira, é que o poema tomou esse nome, poema lírico. O poema épico é aquele poema que também vai ser declamado através de acompanhamento instrumental. Mas ele é épico por quê? Porque ele conta uma epopeia, uma saga. Por exemplo, os poemas mais famosos da literatura ocidental, que inaugurou a literatura ocidental, que nós temos aqui, que se atribui essa escritura destes poemas ao poeta grego Homero, que é a Odisseia e a Ilíada, são exemplos de poemas épicos, porque narra a história da Guerra de Troia, que foi um conflito bélico entre os troianos e os gregos, os espartanos. Inclusive, a gente tem até uma música composta aqui na nossa cultura musical brasileira pela cantora cearense, né, Amélia, em que ela musicalizou parte de algumas informações desses dois grandes poemas épicos da cultura ocidental. Como nós também temos, gente, quando nós chegamos aqui na Idade Média, nós já temos uma mudança de mentalidade na produção poética, e nós já vamos ter aí o quê? Nós vamos ter uma outra cultura, um outro contexto social, um outro contexto econômico, que também vai influenciar muito na produção poética de alguns poetas, certo, gente? Na verdade, aquilo que eu sempre costumo colocar nas minhas falas é que a literatura, ela nunca pode ser estudada ou vista separada do contexto social. Ela precisa ser colocada no contexto social. Ela precisa ser exposta no contexto social. E aí a poesia também vive dessa forma. A poesia, qualquer texto literário. E aí nós vamos lá para a teoria bakhtiniana dos gêneros discursivos da linguagem, né? Que nós temos, por exemplo, que segundo o Michael Bakhtini, ele diz que o texto ele atende à necessidade comunicativa e de entretenimento das esferas sociais, certo? E aí nós vamos ter aqui os movimentos literários que vão nascer com uma poeticidade dessa forma. E só lembrando o seguinte, gente, até a introdução do romantismo na literatura, quando surge a estética romântica na literatura, até então todos os textos eles eram feitos de forma poética, certo, gente? Com exceção das crônicas, que eram textos narrativos, diários, essas coisas. Tudo aquilo que era referente à cronologia, eles faziam em forma de diário. Mas ainda assim, há textos, que nós chamaremos esses textos de textos épicos, né? Eles vão fazer narrativas, correto? A sua principal característica para ser um poema épico é ter na sua essência a narrativa de um fato histórico ou de um endeusamento de um dado momento histórico, como nós temos na Ilíada e Odisseia, como também nós temos nos Lusíadas, que foi escrito por Camões, que narrou aí as façanhas dos portugueses. Numa outra oportunidade, eu trarei para vocês aqui essa discussão com algumas exemplificações tanto da Odisseia quanto da Ilíada, como também dos Lusíadas, que é a nossa principal obra da língua portuguesa do ponto de vista da escrita poética épica. E aí, para finalizar a nossa fala de hoje com relação aos textos poéticos, a poesia é isso, gente. Nós não precisamos nos preocupar com todas essas informações que eu coloquei aqui para você para poder apreciar uma poesia. A gente só precisa ter uma alma poética. E aí aqui eu uso a fala da grande poetisa brasileira Adélia Prado, que a literatura, aliás, a poética, a poesia, ela é um pão espiritual, é um pão que nos alimenta, é um pão que nos sacia, é um pão que faz com que a gente, no nosso espírito, na nossa espiritualidade, entre em contato com o transubstancial, com aquilo que nos transcende. Então é esse o pensamento que nós temos da nossa grande poetisa Adélia Prado. E deixo aqui ela como indicação de leitura para quem gosta de texto poético, como também nós temos na literatura brasileira
Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Mário Quintana, Cecília Meirelles, tantos e tantos poetas, como também temos poetas que estão nascendo aqui tão pertinho de nós, como eu posso colocar aqui para vocês o livro do meu amigo Beto. Inclusive, eu vou pedir licença aqui aos nossos internautas que nos acompanham para ouvir um poema do nosso querido amigo Roberto. Prisioneiro, enquanto as muralhas são lançadas, pulo as barreiras e saio saltitando, como se não tivesse obstáculos para me impedir de seguir em frente. Labirintos do medo não me corrompem, não fujo do mundo. Encare seus sonhos. Voe, liberte-se. Dessa prisão dos medos e segredos não tem nada a te impedir. Prisioneiro do medo, quebre os limites e vá à luta sempre a sonhar. Beto Simpson. Então, gente, nessa poesia aqui, o eu lírico dá uma voz de incentivo para que nós deixemos os nossos medos, as nossas angústias, que elas são para a nossa vida uma forma da gente também caminhar e viver. Eu acredito que a poesia, ela é isso, é esse texto que vem para nos libertar, é esse texto que vem para nos fazer transbordar. Até porque, quando a gente estuda a linguagem literária, a gente aprende que a linguagem literária é aquela linguagem que transcende a própria linguagem, certo? A linguagem literária, ela é diferente da linguagem que nós usamos no cotidiano. Por essa razão, a gente estuda o sentido literário, o sentido literal e o sentido conotativo. Então, nós falamos através da poesia de forma conotativa. É diferente de eu dizer, por exemplo, que fulano está delirando, seus desvaneios no meio da noite. Pode ser que seja uma patologia, uma doença, uma esquizofrenia, uma ansiedade, que também já faz parte das questões patológicas. Mas se eu disser que fulano está com delírios de saudade, com delírios de amor, com delírios por falta de liberdade, num texto poético, eu vou tirar o sentido patológico, ou seja, as questões de doença, e trago essa palavra delírio e coloco aqui num sentido literário. Eu dou um novo significado para este vocabulário. Então é importante que nós coloquemos nas nossas práticas didáticas, nas nossas práticas docentes, a importância da poesia. Por isso que é importante comemorar também a questão desse dia tão especial para os poetas. E só lembrando, gente, que no próximo vídeo, eu já vou ficar aqui devendo para vocês 2 vídeos dentro da área de literatura, porque esse canal tem como objetivo essas 2 grandes áreas, as 2 grandes áreas, que é a linguística e a literatura. Então eu vou ficar devendo a fala sobre os Lusíadas como exemplo de texto épico, como também vou ficar devendo para vocês essa outra discussão, que é a discussão a respeito da transfiguração das palavras e do seu sentido no texto poético. Mas não se preocupe, nós estaremos trazendo esse conteúdo aqui para você e disponibilizando aqui no canal. É claro que nós vamos numa medida bem simples, porque quem faz as edições de tudo somos nós, uma única pessoa, certo? Então, aqui o nosso abraço, curte, compartilha, se inscreve no canal, indica para os teus amigos, para os teus colegas esse conteúdo. É um conteúdo didático, é um conteúdo acadêmico. É claro que nós não temos aqui a pretensão de ser os donos do conhecimento com verdades absolutas, não. Nós estamos abertos para críticas, para sugestões. E desde já, muito obrigado e boa noite.